Exportação de soja do Brasil mantém força em outubro. Irã aprova a compra de gado vivo do Brasil. Molécula antioxidante combate doenças em plantas. Embarques de milho do Brasil perdem ritmo ante setembro. Olá, uma boa tarde para você ligado no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira. Olá, Carla. Olá, Ju. Boa tarde para você de casa. Começamos falando sobre o dólar. A moeda norte-americana que opera em movimento de alta nesta terça-feira com uma aversão do mercado aos riscos exterior, com a preocupação com o crescimento da China, o orçamento italiano e o Brexit do Reino Unido. Em contraponto a esses fatos, vêm as eleições do Brasil, onde os investidores estão otimistas, já que o Jair Bolsonaro, do PSL, que é o candidato favorito ao mercado, está em crescimento nas pesquisas eleitorais. Então vamos ver como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil. Você vê uma alta de 0,64% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada neste momento a R$ 3,71 mais um. O dólar inverte o rumo dos negócios, portanto, nesta terça-feira. Vamos saber de mais detalhes sobre a movimentação cambial com Walter Puga Júnior, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos ao vivo até São Paulo falar com ele então. Puga, boa tarde para você. Carla já destacou aqui alguns motivos para o dólar vir a operar em alta nesta terça-feira. O que mais a gente pode falar? Olha, o que ocorre lá fora influencia hoje o mercado aqui dentro, de modo que toda essa insegurança, essa queda nas bolsas durante a madrugada, que foi amplamente noticiado por agências de notícias, inclusive noticiado logo pela manhã aqui no canal do Boi, traz, lógico, uma reversão daquele quadro de queda do dólar. Mas nada que também tenha alterado muito o quadro que nós já tínhamos visto, do dólar em queda frente ao real. De qualquer maneira, o dólar voltou a subir agora há pouco. Foi a R$ 3,71, subia mais de 0,60%. Enquanto isso, a nossa bolsa recuava. Então, o que ocorre é um movimento que reverte tudo que nós vimos nos últimos dias. Mas nada que tenha alterado muito a perspectiva no médio e longo prazo. No período de eleição, o que nós temos mesmo é muita oscilação. Mas quanto à Bolsa, vamos lembrar, há uma queda lá fora e há uma queda aqui também. A nossa Bolsa perdia mais de 1% agora e já voltava à faixa de 84.700 pontos. Vale lembrar que nós tivemos nossa Bolsa fechando ontem no movimento do mercado de ações, tendo como referência o índice Bovespa, proximidade aí dos 86 mil pontos, 85.700 pontos. Mas agora o mercado inverte situação. Todo esse tumulto fora do Brasil causa uma corrida para o dólar, é natural que isso ocorra, há muita especulação no mercado e o dólar voltou a subir a 3,71. Isso, de qualquer modo, não muda aquela perspectiva de que o dólar deve perder valor frente ao real nos próximos dias e com a provável eleição para a presidência da República de Jair Bolsonaro, que continua liderando as pesquisas e tem, vamos dizer, uma visão para o mercado muito melhor do que a do candidato Fernando Haddad. Portanto, o que ocorre com o dólar é mais do mesmo nos próximos dias. Aquela oscilação já esperada, mas não há mudança na perspectiva de queda do dólar frente ao real. O dólar deve terminar o dia ou com ligeira alta ou, de novo, em trajetória de baixa. Juliana? Puga, dólar então em alta aqui no Brasil. Outro assunto em destaque por aqui, o custo do transporte sobe no país. Puga. O que acontece é que os transportes passam de uma alta, viu, Juliana, de 0,21% em setembro para uma alta de 1,65% nos primeiros 15 dias do mês de outubro. Aliás, o assunto é destaque hoje no noticiário de algumas agências, inclusive da agência, do broadcast da Agência Estado, né? A jornalista Daniela Amorim escreveu uma nota agora há pouco, lembrando que o aumento dos combustíveis já pressionou as despesas com transporte na inflação, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, né? Agora em outubro. Os custos de transportes
foi apurado, divulgado agora há pouco, apurado nos primeiros 15 dias, saíram de um avanço de 0,21%, alta no mês passado, para 1,65% agora no mês de outubro. Os dados foram divulgados há alguns minutos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Após de uma queda aí em setembro de 0,19% registrada logo no início do mês, né, os combustíveis já aumentaram, vale lembrar, 4,74% agora em outubro. Bom, o litro de gasolina subiu quase 4,60% neste mês, um impacto muito forte no índice de inflação, contribui aí com 0,21 ponto percentual, ou seja, gasolina sobe e acaba puxando a inflação. O litro do etanol, por exemplo, ficou 6% mais caro no mês, enquanto o óleo diesel subiu 5,71%. Com toda essa alta nos combustíveis, lógico, o custo de transporte começa a subir, notadamente agora em outubro. Para se ter uma ideia, as últimas informações do IBGE dão conta de que os gastos das famílias com transporte, alimentação e bebidas, né, teve uma alta aí de 0,44% nos preços e contribuição para a inflação também, foram responsáveis por cerca de 70% do IPCA 15 de outubro, que registrou aí o IPCA como um todo alta de 0,58%. Transporte, volto a lembrar, segundo dados do IBGE, já sobe nos primeiros 15 dias de outubro 1,65%. Custo de transporte em alta, encarecimento para o produtor também no transporte que ele faz, tanto para insumos como para escoar a produção. De olho na informação. Juliana? Certo, Puga, obrigada pelos destaques. Ainda nesta edição do Agricultura BR, damos mais uma conferida em como o dólar se comporta aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira que o Irã aprovou a importação de gado vivo do Brasil. A estimativa do setor é que o comprador iraniano importe mais de 100 mil cabeças de bovinos vivos do Brasil anualmente, sendo que pode aumentar este valor de acordo com as negociações realizadas pelos países. Em 2017, o Irã foi o terceiro maior importador da carne bovina brasileira, sendo que gerou uma receita aos cofres brasileiros de 560 milhões de dólares. De acordo com dados publicados pela Secretaria de Comércio Exterior e Serviços sobre as exportações de soja brasileira, mostram que se mantém firme as exportações de soja no Brasil. Você vê no seu gráfico a média diária de soja exportada pelo Brasil, que foi levada pela esteira da demanda da China, registrando uma média diária para outubro superior à fechada em setembro, de 280,5 de toneladas ante a 242.700 toneladas. Com esse volume médio de soja embarcada para o exterior, o montante do grão que o Brasil já exportou no acumulado deste mês de outubro chega próximo aos 4 milhões de toneladas. O Brasil segue com um ritmo intenso de envio da soja ao exterior. Lembre conosco que em outubro de 2017, o país enviou 2,5 milhões de toneladas de soja a destinos compradores. Em setembro deste ano, foram ao todo 4.600.000 toneladas. Em outubro, somando até a última sexta-feira, o volume embarcado já chega a 3.900.000 toneladas do grão. E as exportações no acumulado do ano, contando de janeiro a setembro, apresentaram também um aumento. Você vê na sua tela que neste ano já foram exportadas 73.100.000 toneladas da soja brasileira, enquanto no mesmo período do ano passado haviam sido exportadas 61 milhões de toneladas.
De olho agora no preço pago pela saca da soja nos principais portos de exportação do Brasil, Porto de Santos e Porto de Paranaguá. A apuração é da Grãos Corretora. Você vê na tela que no Porto de Santos, o valor pago pela saca do grão hoje, 23 de outubro, é de R$ 93. Já no Porto de Paranaguá, a cotação nesta terça-feira está em R$ 94 a saca. A consultoria Safras e Mercado informou nesta segunda-feira que o plantio para a safra 2018-2019 da soja no Brasil já chega a 27,5%, com um ritmo adiantado puxado pelo adiantamento do plantio nos estados de Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Você vê na sua tela como está o plantio de soja no Brasil. Até sexta-feira era de 27,5% e, conforme a consultoria, um avanço de 9,9 ponto percentual em uma semana. E está à frente dos 18,5% de um ano atrás e também dos 17,7% em igual período do ano passado. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. E falando em soja, vamos saber como o clima se comporta para as áreas que estão semeando o grão. Vamos falar com a Juliana Rezende, na Somar Meteorologia, para saber dos destaques da previsão do tempo. Oi, Juliana, boa tarde para você. Como que o clima se comporta na região centro-oeste do Brasil? Olá, Juliana, muito boa tarde. Olha, na região centro-oeste vamos ter previsão de chuva ainda no decorrer dessas próximas semanas. É uma área de baixa pressão que se localiza sobre o Paraguai e ajuda a alimentar essas instabilidades na região centro-oeste. Por isso, a chuva já vem sendo bastante expressiva, aumentando as condições de umidade do solo entre Goiás, Mato Grosso do Sul e em pontos do estado do Mato Grosso também. Isso vem acontecendo de forma mais gradual. Ao longo dos próximos dias, tem mais previsão de chuva, justamente Mato Grosso do Sul e Goiás, que devem ser os estados que recebem as pancadas mais fortes, porque além dessa área de baixa pressão sobre o Paraguai, temos a passagem de uma frente fria pela costa do país e juntando essas instabilidades, a chuva vai ganhar força entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Previsão de temporais até que garantem acumulados de até 100 milímetros no estado sul-mato-grossense. No Mato Grosso, a chuva é mais fraca e o volume de água é mais baixo. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de pancadas ainda nos 3 estados da região centro-oeste. Dessa vez a chuva acaba sendo um pouco mais fraca, o volume de água não deve ultrapassar 30 milímetros nos 3 estados da região e até pelo menos o dia 7 de novembro, previsão de instabilidades atuando nos 3 estados da região centro-oeste, mas a chuva vai perder um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim vai seguir atuando nos 3 estados. Como essa chuva, perdendo força, acaba não garantindo transtornos para os produtores em relação ao manejo das atividades no campo. Então, de forma geral, boas notícias para os produtores da região centro-oeste. A tendência é de chuva frequente, aumentando ainda mais as condições de umidade do solo na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Obrigada por enquanto. Até já. Daqui a pouco ela volta destacando outras regiões do Brasil. Em seu boletim semanal de acompanhamento das safras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostra um bom avanço da colheita no país, mas fica com um atraso em relação ao ano passado e na média dos últimos anos, principalmente para a soja. Você vê na sua tela como está a colheita de soja dos Estados Unidos. Na última semana, a colheita de soja foi de 38% a 53% da área norte-americana, contra 67% no ano de 2017, ano passado, e 69% da média plurianual. A expectativa do mercado era de 52%. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que as exportações de milho do Brasil perderam ritmo em relação a setembro. E tem também detalhes de um workshop realizado em Mato Grosso que falou a respeito dos métodos para planejar e gerenciar pastagem.
Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. No convívio com outros pecuaristas da região, invariavelmente todos têm a mesma opinião da eficácia do Fosfosal. É um produto que nós acreditamos nele, acreditamos na proposta do laboratório Virbac, pela sua seriedade, pelo nível de empresa que ele é, e acreditamos no produto. E hoje é voz geral na região que o produto funciona muito bem. E, curiosamente, funciona em diversas categorias. Na recria de bezerros, na desmama, animais que estão atrasados na reprodução, no processo da cria, novilhas para engorda e terminação, garrotes de recria, como é o nosso caso aqui, a gente tem conseguido quilos, mais ou menos ganho de peso em torno de 1 quilo dia no período das águas, e também na terminação de boi gordo. Então é um produto de ampla eficácia na fazenda. Pode ser utilizado das mais variadas formas e em todas elas nós observamos ótimos resultados. Notaram que Fosfosal pode e deve ser utilizado em todos os ciclos da pecuária, de mamando a caducano, não é isso mesmo, Bruno? Isso, o Fosfosal é um multimineral injetável indicado nos momentos de alto desafio do ciclo produtivo das fazendas. Por exemplo, de janeiro a janeiro a gente tem desafio, seja uma desmama, uma recria, um gado de terminação, uma vacada de reprodução, a gente indica o Fosfosal nesses momentos para o quê? Para estimular o ganho de peso, estimular um processo de reprodução, estimular uma adaptação de coxo para esses animais entregarem mais resultado. Então, de janeiro a janeiro, a gente indica sim o Fosfosal dentro das fazendas. Garanta a rentabilidade da sua propriedade. Ligue agora, 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. O SBA entrevistou o novo presidente da Embrapa, que tomou posse este mês. O agrônomo aposentado, que tem vasta experiência na área, terá 2 anos pela frente para reorganizar a estatal. Veja a entrevista que ele concedeu a Catarina Martorelli, em Brasília. É isso mesmo, a Embrapa já tem novo presidente que tomou posse no dia 10 de outubro, tem mais de 30 anos de experiência na Embrapa, já foi o diretor-chefe, já comandou a Embrapa Algodão, Sebastião Barbosa, que agora está como presidente da Embrapa. Como é que estão esses primeiros dias de mandato aí? O senhor que já se aposentou em 2006, mas nunca parou, né? Ah, sim, Catarina. Tenho uma satisfação muito grande de recebê-la aqui hoje e de falar com os pecuaristas brasileiros através do canal do Boi. É uma satisfação muito grande. O senhor tem muitos desafios pela frente. Vamos falar desses desafios agora. Um deles seria essa reaproximação com o setor produtivo, já que os produtores sentem a Embrapa um pouco afastada do dia a dia deles? Isso é mais do que um desafio. É um desafio importante, mas é uma instrução direta de nosso ministro da Agricultura. O ministro Blairo Maggi, ele nos fez essa recomendação direta, essa instrução para a gente se aproximar ainda mais do setor produtivo. Então, esse é um desafio maior que vamos ter que enfrentar. E a Embrapa tem uma história, tem uma tradição de trabalhar junto com os agricultores, para conhecer os problemas dos agricultores e para desenvolver sua programação de pesquisa para resolver esses problemas. Então, esse trabalho da Embrapa começa com o agricultor, ao conhecer os problemas dele, com o pecuarista, e termina quando nós encontramos, trabalhando junto com os agricultores, uma solução para os problemas que eles estejam enfrentando. Um outro problema muito sério, o Brasil está num momento muito difícil, né? Apenas 3% são investidos em pesquisa e desse tanto, 80% para a folha de pagamento. O senhor acredita que uma solução para isso seria que a Embrapa deixasse essa personalidade de empresa de estatal para se tornar uma empresa de direito privado? Seria uma solução? Talvez não de empresa de direito privado, mas há outras opções que nós precisamos de analisar. Precisamos discutir
com o nosso ministro da Agricultura, que é o nosso chefe maior, e com o novo governo que vai se instalar em janeiro, a gente considerar diferentes opções que tenhamos. Mas não há nenhuma decisão sobre qual modelo que nós vamos seguir. Nós temos que considerar várias opções. Então, vamos encerrar falando de futuro. A Embrapa hoje tem quase 10 mil funcionários, né? Um dos candidatos à presidência da República disse que, se eleito, vai fazer um pente fino aí nas estatais deficitárias. O senhor se preocupa com isso? Como é que o senhor enxerga a Embrapa daqui para frente? Não, eu sinceramente, eu me preocupo com uma situação em que nós vamos ter menos recursos, porque o governo terá muitas outras prioridades para atacar. Quando comparamos com outros estatais, nós somos uma estatal. Agora, a experiência da Embrapa, o que a Embrapa participou e construiu e desenvolveu para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, para a agricultura brasileira, seja ela de pequeno, médios e grandes agricultores, a sociedade brasileira reconhece isso. Então, eu tenho repetido que a estatal Embrapa não é um problema para o governo. É, antes de tudo, solução para muitos de nossos problemas, para o desenvolvimento do país. Muito obrigada, presidente. Sucesso você, no mandato, que a gente possa se encontrar e reportar aqui no canal do Boi várias das pesquisas que possam ajudar os produtores deste país. Vamos estar sempre às ordens. É um prazer muito grande falar com vocês. Muito obrigada. Catarina Martorelli para o SBA. De acordo com o relatório semanal de exportações divulgado ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, mostram que os embarques de milho no mês de outubro apresentaram queda no ritmo diário em relação a setembro. Você vê na sua tela como ficou a média diária de milho exportado pelo Brasil em setembro e em outubro. As exportações de milho do Brasil somaram em outubro 162.400 toneladas por dia em média, até a terceira semana do mês, ante as 180 mil toneladas na média do mês de setembro. Vamos agora saber o quanto de milho acumulado o Brasil já exportou neste mês de outubro. Lembrando que são consideradas as 3 primeiras semanas do mês. Relembrando, em outubro de 2017, o Brasil enviou ao exterior 5.020.000 toneladas do cereal. Mês passado, setembro de 2018, foram 3.400.000 toneladas. Até agora, em outubro, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram enviados ao exterior 2.270.000 toneladas do grão. E considerando o acumulado do ano, janeiro a setembro, as exportações em relação este ano ao ano passado caíram. Você vê na sua tela que o volume de milho exportado pelo Brasil entre janeiro a setembro de 2017 já era de 16.700.000 toneladas, enquanto no acumulado desse ano, de janeiro a setembro, já foram exportados 15 milhões de toneladas e os embarques do cereal foram prejudicados este ano pelos custos adicionais decorrentes da tabela de frete rodoviário mínimo, estabelecida após a greve dos caminhoneiros no mês de maio. Produtores gaúchos de milho elevaram a aposta na cultura nesta safra. A expectativa é de que a área seja 5,5% superior em relação à do ciclo passado. O alto rendimento gerado pelas lavouras irrigadas deve garantir lucro aos produtores. 738 mil hectares. Essa é a área plantada com milho no Rio Grande do Sul nessa safra. As lavouras estão em pleno desenvolvimento, como essa aqui em Cruz Alta, na região noroeste do estado. A cultura exige grande umidade do solo. Por isso, se o clima for mais seco, eles, os pivôs, devem entrar em cena.
A área irrigada, principalmente na nossa região aqui, no nosso município Cruz Alta, ela é destinada quase que exclusivamente para plantio de milho. Então, isso também está fazendo com que as médias produtivas de milho, principalmente aqui da nossa região, elas sejam maiores, né? E também há um crescimento muito grande na área irrigada em todo o estado do Rio Grande do Sul. E isso está fazendo com que as produtividades médias das lavouras de milho venham subindo, né? Nós tínhamos no passado uma produtividade média aí para o estado do Rio Grande do Sul que girava em torno de 50, 60 sacas de milho por hectare. Hoje nós já temos uma produtividade média acima de 120 sacas de milho por hectare, né? Isso eu falo em média, né? Na área irrigada nós temos aí médias de mais de 180 sacas de milho por hectare. 6 anos depois da última grande seca que assolou o Rio Grande do Sul na safra 2011-2012, a área irrigada com milho mais que dobrou. As estimativas do Clube da Irrigação, entidade formada por empresas, associações e universidades, apontam a existência de 220 mil hectares de terras irrigadas no estado, 2/3, cerca de 145 mil hectares, com milho. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Ranch, o touro puro sangue. Atenção agora, produtores gaúchos. Vamos saber como que o clima se comporta no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Voltamos a somar para falar com a Juliana. Ju, ontem você trazia aqui a expectativa de chuva forte no Rio Grande do Sul, né? A situação que eles têm passado. Essa expectativa, ela permanece? Olha, Juliana, a chuva vai seguir predominando sobre o estado gaúcho, mas não vai ser aquelas pancadas tão volumosas. Agora, como a chuva ela vai ganhar mais intensidade na parte central do país, e aí finalmente as chuvas perdem um pouquinho mais de intensidade no extremo sul do Brasil, o Rio Grande do Sul. Tanto que as condições de umidade do solo caíram um pouquinho durante os últimos dias, conforme as instabilidades perderam um pouquinho mais de força. A umidade do solo agora varia em torno de 80% nas áreas em azul do mapa. É apenas no extremo norte gaúcho, onde a umidade passa ainda de 90%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva ainda, só que as pancadas elas vão seguir mais fracas. Hoje, nessa terça-feira, tem uma frente fria atuando no Rio Grande do Sul. A partir de amanhã, a frente fria já começa a se afastar aos poucos. A gente volta a ter alguns períodos até de tempo mais seco, mas que não deve durar muito tempo. A gente volta a ter episódios de chuva no decorrer dos próximos dias, até o dia 28 de outubro, mas não vai ser aquela chuva forte, volumosa. As pancadas são mais fracas e também com baixo volume de água, variando entre 5 a 15 milímetros. Em alguns pontos até da fronteira oeste, nem tem previsão de chuva. A gente vai ter aí uma semana de tempo mais seco e com poucos episódios de chuva. No decorrer da próxima semana, entre os dias 29 de outubro até 2 de novembro, a gente volta a ter chuva em todo o Rio Grande do Sul, mas o volume de água vai seguir ainda baixo, tanto que varia de 15 a 30 milímetros. Em pontos do norte, onde a chuva vai seguir ainda um pouco mais persistente, com forte intensidade, mas não vai ser aquela chuva tão volumosa que garante até excesso de umidade do solo. E esse cenário de instabilidades mais frequentes no Rio Grande do Sul vai persistir até o início do mês de novembro, até o dia 7. Predomínio, então, de bastante ainda instabilidades e nuvens carregadas atuando no estado gaúcho nos primeiros dias de novembro. O volume de água agora aumenta um pouquinho mais, fica em torno de 30 milímetros na maior parte do estado, mas, de forma geral, o mês de outubro ainda vai ser marcado por chuvas mais fracas no Rio Grande do Sul. Nós começamos o mês com bons episódios de chuva forte, volumosa, e agora a segunda quinzena do mês vem se mostrando de chuvas mais fracas no estado gaúcho. É um cenário bastante otimista para os produtores que vinham tendo dificuldades para realizar as atividades no campo por conta do excesso de umidade do solo. Então, o cenário vai seguir bastante otimista ainda para grande parte dos produtores de milho no Rio Grande do Sul. Apesar dessa chuva não ser forte e volumosa, não garante excesso de umidade do solo, mas segue favorecendo essas condições de desenvolvimento para a maior parte do milho que está em crescimento no estado gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Boa notícia, então, para o Rio Grande do Sul. Obrigada, Juliana. Até já. E o workshop Gestão Global, que foi realizado no estado de Mato Grosso, abordou as principais métricas gerenciais para a gestão de pastagens. Valdir Pacheco traz as informações. No segundo dia do workshop Gestão Global, realizado no Sindicato Rural de Sinop, foi mostrado aos participantes que o método gerente de pasto é a mais nova tecnologia para a gestão de pastagens em fazendas de pecuária.
A sua facilidade de aplicação no manuseio de forma consciente e assertiva nas propriedades permite elevar exponencialmente a produtividade, devido ao aumento na lotação animal, somado à melhoria no desempenho dos animais, permitindo redução nos custos de produção e, consequentemente, aumento no lucro. A gente tem o Gestão Global com a Geagro, com a gerente de pasta, justamente para trazer a importância de métricas, para a gente sair do achismo. No caso nosso da gerente de pasta, sair do pasto tá bom, o pasto tá ruim, do roda aqui depois ali, e sem nem saber que carga ou que pressão de pastejo, que taxa de lotação que está passando naquela área. Então a gente quer trazer umas métricas, mas métricas diferentes, métricas mais, vamos dizer assim, inteligentes, mais objetivas e práticas, que vão te ajudar no dia a dia. Você vai tomar a decisão, você consegue tomar uma decisão na fazenda como um todo, fazer o manejo de forma mais simples. Então, controlar a unidade animal, tenho que saber quantas UAs meu lote tem e individualizar as áreas de pastagem, quantos hectares cada área tem. Na hora que esse lote entra numa área de pastagem, ele vai exercer uma taxa de lotação em UA por hectare, e eu preciso entender qual que é a capacidade de suporte dessa área. Então a gente tem, vamos dizer, conversando com o pasto, a capacidade de suporte da área são 2 UAs por hectare. Esse lote, quando eu colocar lá para os próximos períodos de pastejo, 30 dias, vamos por assim, ele vai exercer 4 UAs por hectare, eu sei que ele pode ficar no máximo 15 dias, porque na média ele tem a capacidade de suporte do pasto são 2 UAs por hectare. E não, aquele pasto é maior, o lote é menor, aguenta mais dia, menos dia, não acho, Para que a pecuária mantenha a competitividade com as demais atividades e continue mantendo lucro, é necessário a transformação da propriedade rural em uma empresa. Hoje está no momento da pecuária que não cabe mais o amadorismo, seja numa fazenda familiar, ou seja, numa fazenda que seja CNPJ. Não necessariamente a fazenda familiar ela precisa ser tradicional, nem uma fazenda de CNPJ ela pode se profissionalizar. E os números, as métricas, eu sou muito a favor das métricas, porque elas são ferramentas que nos dão norte do que a gente pode melhorar, e não necessariamente a fazenda está ruim de resultado. Ela pode estar boa, mas a gente pode melhorar e tem que saber quais são os pontos críticos da propriedade para que a gente melhore os índices financeiros. Não adianta eu falar que os animais vão ganhar 1,5 kg ou 500 gramas, ou botar 2 arrobas por hectare ano ou 10, eu preciso saber em grana o que é que está sobrando. Então as métricas servem para que a gente tenha essas ferramentas e as utilize. Não adianta eu ter as ferramentas, eu ter as métricas e eu não fazer um plano de ação, a programação do que é que eu vou fazer com aqueles números. Então nós da DSM, como parceiro da Geagro, da Integra, a gente é 100% a favor disso aí. Nosso planejamento de trabalho, planejamento nutricional, planejamento estratégico das fazendas, das propriedades, a gente faz de acordo com o objetivo da propriedade. O método consiste no treinamento de produtores rurais e técnicos responsáveis por aplicar o método dentro das propriedades rurais. Em primeiro lugar, o curso está totalmente organizado e eles conseguiram buscar uma linguagem simples, onde todo mundo entende e consegue ter a visão de aplicar nas suas propriedades. Então, o curso está sendo muito bom, eles estão de parabéns, a equipe, são coisas que a gente consegue mensurar, A gente vem em busca de um conhecimento, de uma técnica, o pessoal está bem preparado para estar passando coisas novas para a gente, onde estamos numa fase do agro aí de margens apertadas, então temos que buscar técnicas, conhecimentos, aonde fazer conta para saber aonde deve mexer para melhorar os resultados. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. No próximo bloco, o assunto é citricultura. Você vai ver que os produtores andam reclamando do greening, a principal doença do setor. Você vai ver também uma entrevista especial sobre uma nova alternativa para doenças em plantas, principalmente nos citros brasileiros. O Agricultura BR volta em instantes. Antes, você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho pra linda trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Eu
apartei minha bezerrada, mexo com leite, apartei a minha bezerrada estava tudo sentido, feio. Eu fiz esse remédio e foi muito bom, eu vi o resultado. E antes de fazer, o bezerro era 500, 600 reais que eu achava neles, fiz o remédio, com 60, 90 dias já peguei o preço de 800 reais por bezerro. Muito bom o remédio. Quem mexe com leite, esse é o remédio essencial, entendeu? Pode usar, que para mim deu certo o remédio, garanto que para vocês também vai dar certo. Fosfosal você encontra aqui na Agroterra Agropecuária, situada na Avenida 7 de Setembro, número 102, centro de Colniza, Mato Grosso. Os telefones são 66-3571-1111. Você que é de Colniza e região, nos procure porque somos parceiros exclusivos Virbac. Só aqui você encontra Fosfosal. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta, o assunto por aqui agora é citricultura. O Brasil é o maior produtor de suco de laranjas do mundo e o setor só cresce. 2 assuntos têm pautado as conversas entre governo e representantes da cadeia produtiva: rastreabilidade e controle fitossanitário. A CNA disse que vai disponibilizar à cadeia produtiva uma plataforma digital para ajudar na rastreabilidade dos produtos. A ferramenta está em fase de testes e deve ficar à disposição do setor até o fim deste ano. O setor de citros cresce cada vez mais no país. Hoje, somos o maior exportador de suco de laranja do mundo. Segundo a Citrus BR, na safra 2016-2017, o Brasil exportou quase 850 mil toneladas de suco. Na safra 2017-2018, 1.150.000 toneladas. Para o setor, o maior empecilho hoje para o crescimento da produção é uma praga chamada greening. Ela aumentou 8% no país e os custos para combatê-la acaba aumentando em 25% os custos da produção. O greening é uma doença que não tem cura, se espalha nos pomares e se nós não tivermos um controle rigoroso, realmente os pomares não acabam de produzir, como aconteceu com os pomares americanos. A barreira é a conscientização do produtor de fazer o manejo adequado, o manejo correto para controlar essa doença. As pulverizações de inseticidas no momento certo, tanto dele como dos seus vizinhos, para nós ter um parque citrícola sadio. A rastreabilidade de alimentos também pauta as conversas no setor. Saber a origem do alimento é mais seguro para o consumidor. A partir do momento que tem a rastreabilidade, as coisas são levadas mais a sério. O meio técnico se obriga a levar mais a sério a questão produção. E isto sendo levado mais a sério, quem ganha é o consumidor, porque ele vai consumir um alimento com mais segurança. Para o setor, falta mais incentivo para os produtores poderem cumprir a legislação da rastreabilidade. Catarina Martorelli para o SBA. E olha só que interessante, pesquisadores do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do Instituto Agronômico, descobriram que uma molécula que é utilizada na saúde humana pode combater praga que causa danos em plantas, inclusive nos citros brasileiros. E para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com a pesquisadora do Instituto Agronômico, Alessandra Alves. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Carla. Então, a ideia de usar essa molécula veio já há um tempo atrás com o projeto Genoma da Xylella fastidiosa. Não sei se você vai lembrar, mas essa bactéria foi a primeira bactéria que causa doença em planta que teve seu genoma sequenciado no mundo e foi feito por pesquisadores brasileiros com apoio da FAPESP. Então, nós começamos a estudar os genes dessa bactéria e como que essa bactéria causava doença nas plantas. Então, para nossa surpresa, nós vimos que a forma que essa bactéria causava doença nas plantas era uma forma muito parecida com bactérias que causam doença em seres humanos, principalmente aquelas bactérias que causam doenças respiratórias. Porque nas doenças respiratórias, essas bactérias bloqueiam as vias respiratórias, no caso das bactérias que causam doença em humanos.
E a Xylella fastidiosa, que causa doença nas plantas, elas bloqueiam o que a gente chama de vasos condutores, que é o xilema. São vasos que as plantas têm, que carregam água e nutrientes da raiz até a parte aérea. E essa bactéria bloqueia esses vasos. E o mecanismo que ela bloqueia os vasos é um mecanismo muito parecido com essas bactérias que causam as doenças respiratórias nos seres humanos. Então, o que foi legal é o seguinte, é que a gente começou a pesquisar o que era usado, então, em seres humanos, que a gente pudesse também utilizar na agricultura. Por quê? Porque nem tudo que é utilizado para os seres humanos pode ser usado na agricultura. Por exemplo, antibióticos. Por quê? Porque o antibiótico ele é muito caro e também ele pode contaminar outras bactérias. Ele não é uma molécula que a gente chama assim, uma molécula sustentável, né? Então não dá para colocar na agricultura antibióticos. E aí a gente achou essa molécula que é o N-acetilcisteína, que essa molécula a gente chama ela de NAC. Ela nada mais é do que um análogo de uma cisteína. E o que é a cisteína? A cisteína é um aminoácido, que é um aminoácido, ele é importante para a produção das nossas proteínas, ele é bom para a saúde. Tanto é que no Brasil a gente usa muito o N-acetilcisteína para desbloquear essas bactérias que entopem as vias respiratórias, mas fora do país, e até mesmo aqui no Brasil, em farmácia de manipulação, a gente acha essa molécula vendida como suplemento alimentar, porque ela diminui o estresse oxidativo, então ela é boa para a saúde. Mas nas bactérias, como que elas atuam? Elas atuam da seguinte forma, as bactérias, quando elas estão nas vias respiratórias, elas aderem uma na outra, elas ficam bem grudadinhas, e formam uma estrutura que a gente chama de biofilme, que nada mais é do que um agregado bacteriano. E esse agregado é que causa infecção. E o N-acetilcisteína, por ser parecido com a cisteína, mas não é um análogo, ele acaba interferindo nessa adesão, porque ele troca com a cisteína, porque precisa dessa cisteína para a bactéria aderir. E aí o N-acetilcisteína entra no lugar da cisteína e faz com que as bactérias se desagreguem. E aí, quando elas desagregam, elas são eliminadas. Elas acabam sendo eliminadas pelo sistema imune, no caso dos seres humanos, e pelas plantas, ela acaba restaurando o fluxo de água e nutrientes da raiz para a parte aérea. E aí acaba que o sintoma da planta começa a diminuir os sintomas da doença. Inicialmente, nós vimos em citros para a Xylella fastidiosa, que causava o amarelinho. Depois, quando a gente começou a estudar em outras bactérias que também causam doença em plantas, nós vimos que esse biofilme que as bactérias produzem, ela é muito parecida em várias outras bactérias que causam doença em planta. E aí nós começamos a testar com o cancro cítrico, com a bactéria Xanthomonas cítrica, que causa o cancro cítrico. Essa bactéria ela também forma um agregado, só que ela forma em cima da folha das plantas de citros. E aí, a hora que a gente coloca o N-acetilcisteína, ela desmancha esse biofilme e, além disso, o N-acetilcisteína ela tem uma propriedade antibacteriana, ela também mata as células bacterianas. E, com isso, diminui significativamente as doenças. Depois disso, uma pós-doc que trabalhava comigo, né, a Simone Pick, ela abriu uma startup com apoio da FAPESP, que se chama CIACamp, que é da ciência ao campo, o nome da startup. E aí ela começou a testar também essa molécula contra outras bactérias que causam doença em tomate, em batata, em outras hortaliças. E viu que também o NAC é capaz de diminuir essa população bacteriana, diminui o biofilme que ela forma nas plantas e também reduz a população bacteriana e, consequentemente, a doença. Mas essa parte que está ainda em tomate, nas hortaliças, está em andamento, mas a gente tem resultados parciais, né, preliminares, muito promissores para aplicação também nessas outras culturas. Quando a gente começou a testar o NAC no campo, inicialmente foi com plantas de citros, né, que tinham o sintoma da CVC, causada pela Xylella. No campo, a gente também aplicou o NAC em plantas que não tinham sintoma nenhum, para ver se essa molécula não ia ter algum efeito fitotóxico nas plantas. Então, a gente também tinha que ter o nosso controle, ou seja, plantas sem doenças, com a presença do NAC. E, para nossa surpresa, as plantas tiveram um aumento de produtividade muito superior, né, do que as plantas que também não tinham a doença e não estavam sendo tratadas com o NAC.
E aí a gente viu, nossa, então quer dizer que essas plantas não tinham doença alguma e mesmo assim aumentou a produtividade. Então isso mostrava para a gente que o NAC tinha outro efeito na planta, efeito benéfico na planta, que não apenas o de reduzir a população bacteriana. Foi aí que a gente foi estudar o efeito dessa molécula nos seres humanos. E vimos que existem vários trabalhos científicos, que mostram que nos seres humanos essa molécula tem um efeito muito benéfico na redução que a gente chama de radicais livres. Radicais livres são moléculas que não são boas, né, para os seres humanos. Na verdade, são moléculas que causam muitas doenças nos seres humanos quando aumenta esses radicais livres. E o NAC é capaz de reduzir esses radicais. Por isso que o NAC também é vendido como suplemento alimentar, porque ele reduz esses radicais livres e melhora a performance no ser humano, né? E aí a gente começou, Carla, a fazer outros estudos nas plantas para ver se o NAC também poderia reduzir esses radicais livres nas plantas, porque esses radicais livres também são produzidos nos vegetais. E vimos que sim, que as plantas tratadas com NAC reduzem os radicais livres das plantas e com isso a planta fica, digamos assim, mais saudável para poder produzir mais, ela fica com mais energia e aí acaba melhorando a produtividade dela em decorrência da melhoria da performance que o NAC proporciona às plantas por conta da redução do estresse oxidativo que as plantas têm. Atualmente tem essa startup que eu falei para você, que é a Ciacamp. Essa startup ela está sendo incubada aqui dentro do Centro de Citricultura, que fica em Cordeirópolis. Como é que está funcionando hoje? A Ciacamp já tem 2 produtos, mas esses produtos ainda estão em fase de teste, tá? Então, o que pode acontecer? Se o produtor tiver interesse em testar esse produto na fazenda dele ou na produção dele, né, no sítio, onde ele tiver interesse em testar, ele pode entrar em contato com o pessoal da Ciacamp e eles vão conversar para tentar fazer um projeto em colaboração e ver a viabilidade da execução desse projeto e assim testa nas condições que esse produtor tiver interesse em testar. A Ciacamp, como eu falei para você, que é essa empresa que ela está incubada, né, ainda, ela tem o apoio da FAPESP, ela está na fase 2 do PIP. Então, o que é essa fase 2? É a fase de teste. E pelos resultados que estão sendo bem promissores, a ideia é que a partir do ano que vem, ele entre na fase 3 do PIP e aí sim começa a ter produtos disponíveis para venda para o produtor, né, para os interessados. Mas, por enquanto, esses produtos estão ainda em fase de teste, mas que já pode ser feito projeto junto com a Ciacamp para, então, fazer esses testes a nível de campo. A Ciacamp também está aberta para investidores, para que a empresa possa, então, aumentar e que esse produto possa chegar o mais breve possível na mão dos mais interessados, porque o que é legal, Carla, desse nosso trabalho é que é um trabalho científico, tá? A gente tem vários resultados que mostram, resultados comprovados cientificamente do potencial dessa molécula, porque ela é uma molécula sustentável, ou seja, ela não faz mal para o ambiente, não faz mal para o ser humano, tanto é que ela é vendida como suplemento alimentar. Então, é um outro caminho de produtos que pode ser utilizado na agricultura, para que a gente tenha uma sustentabilidade cada vez melhor da produção agrícola aqui no Brasil. Muito obrigada, Alessandra. A Alessandra, que é do Instituto Agronômico, e está aí uma boa notícia para os produtores de todo o Brasil que poderão, em breve, investir nesta tecnologia. E falando ainda em citricultura, vamos saber como o clima se comporta para as áreas produtoras da região sudeste do Brasil. Juliana Rezende. Olha, tem previsão de chuva para a região sudeste no decorrer desses próximos dias e essa chuva vem com força. É por conta do avanço de uma frente fria pela costa da região que já chega nessa terça-feira na região. Agora as condições de umidade do solo vêm aumentando bastante entre São Paulo, metade sul mineira e com essa chuva forte desses próximos dias, a situação deve aumentar ainda mais as condições de umidade do solo. Previsão de acumulados de até 70 milímetros entre São Paulo, metade sul mineira. Essa chuva ela tem potencial
potencial para aumentar ainda mais, então, a situação de água disponível no solo, favorecendo grande parte das lavouras de laranja, que ainda estão em fase de desenvolvimento. No decorrer das próximas semanas, a chuva enfraquece, mas as instabilidades vão seguir atuando na região sudeste. Agora, o volume de chuva é que não deve ser tão elevado. Entre os dias 29 de outubro até o dia 2 de novembro, em áreas produtoras de laranja de São Paulo, metade sul mineira, a chuva agora é um pouco mais fraca e também com baixo volume de água. O acumulado fica em torno de 15 milímetros nessas regiões. Agora a chuva mais forte acaba migrando um pouco mais para o norte de Minas Gerais e aí as pancadas vão seguir ainda um pouco mais expressivas nas áreas mais ao norte do sudeste. E até pelo menos o dia 7 do mês de novembro tem previsão de chuva em grande parte da região sudeste. As instabilidades até voltam a ganhar um pouco mais de força nos primeiros dias do mês de novembro. Então, de forma geral, tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras de laranja entre São Paulo, Minas Gerais, de grande parte da região sudeste. Esse cenário mantém o solo com bastante umidade e acaba garantindo, então, um bom desenvolvimento para as lavouras da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Combinado, Juliana. Obrigada por enquanto. Até já. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir aqui no Agricultura BR os preços do café no mercado nacional e internacional. E atenção, você que mandou mensagem para o Agricultura BR, no próximo quadro tem previsão do tempo, respondendo a dúvida de telespectadores. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Antes do uso do fosfosal, nós não tínhamos o ganho de peso que nós temos agora. E depois do uso do fosfosal, comecei a ter um ganho de peso muito bom. Entre a desmama, entre a bezerrada 4 a 5 meses de nascido, temos um resultado muito bom. Usamos em vacada de protocolo, certo? E vacada de bezerro grande. Ganho de peso, certo? Uma pelagem muito boa, certo? E um produto muito excelente, um resultado excelente. Com certeza, indico sim. Um produto muito bom. Pode usar, que é um produto muito bom. Fosfosal em Aripuanã você encontra na Agroterra, Aripuanã, Mato Grosso, na Avenida 2 de Dezembro, 1024 Centro. Nos telefones 6635652525 e venha nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o café. E os preços praticados para o café arábica no estado de Minas Gerais apresentaram pouca variação em uma semana. Você vê na sua tela que o preço do café arábica tipo 6 bebida dura no dia 17 era negociada a R$ 432 a saca de 60 quilos. No dia 18 apresentou um aumento indo a R$ 444 a saca, preço que se manteve até o dia 19 de outubro. No dia 22, apresentou mais um aumento, sendo negociada a R$ 446 e hoje, terça-feira, está sendo negociada a R$ 433, uma variação de 0,23% no período. Vamos agora continuar falando de café arábica, mas com destaque para o mercado internacional. O arábica negociado na Bolsa de Nova York é referência internacional para essa commodity. Veja que hoje os preços vêm em recuperação. A posição de dezembro negocia libra-peso do grão a $1,21 mais 55. Contratos com vencimento em março do ano que vem operam a $1,25 mais 25. Maio, $1,27 mais 75 por libra-peso, enquanto o café arábica negociado em Nova York para entrega em julho de 2019 já opera acima da marca de 1,30, que é um piso de referência para o setor, $1,30 mais 10 por libra-peso.
E nós destacamos agora oportunidade de investimento. É para o setor de cana-de-açúcar no estado do Alagoas. Mas quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Daqui a pouco tem Agricultura BR Responde com a previsão do tempo para o Nordeste do país. E você pode participar do quadro enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. O Agricultura BR volta já. A Agricultura BR de volta e está na hora de um quadro que a gente gosta muito por aqui. É o Agricultura BR Responde. Vamos saber então quem mandou mensagem para a gente, Carla. Convido você de casa a ficar de olho na tela também. Quem participa do Agricultura BR Responde de hoje com a gente por aqui é o Leomar de Ibipitanga, na Bahia. Olha, eu vou antecipando a frase que ele mandou aqui para a gente. Mandou um oi, quero saber se tem chuva programada para o estado baiano. E nós temos também outra participação lá da Bahia, mas de Euclides da Cunha. Você vê aí na sua tela, não, porque a gente está sem a tela, mas ele pergunta assim, ó, é o Walter Macedo, de Euclides da Cunha, na Bahia. Ele diz, quero saber a previsão do tempo para novembro e dezembro para a cidade de Euclides da Cunha. Um abraço para você, Walter. Um abraço para você também, Leomar. E vamos responder para eles, Ju? Vamos sim. Vamos então até a Juliana Rezende, nossa Mar, que traz as informações. Ju, é com você. Olha, tem previsão de chuva sim para a Bahia no decorrer das próximas semanas. Nesses próximos dias, a chuva agora na Bahia vai ser ainda mais fraca. Vamos ter predomínio de tempo mais seco, chuvas mais irregulares, mas que ainda alcançam alguns pontos do oeste, extremo sul e litoral também. Mas é no decorrer da próxima semana, a partir do dia 29 de outubro, que aí sim a chuva se espalha por grande parte do estado baiano e volta a alcançar grande parte das áreas produtoras. E essa chuva é expressiva, tanto que os acumulados conseguem alcançar até 50 milímetros em grande parte das áreas mais ao sul do estado. Isso é por conta de uma frente fria que vai alcançar as áreas mais ao sul da Bahia e vai conseguir alimentar toda essa chuva na região. Então, sim, tem previsão de chuva de forma bastante expressiva para grande parte da Bahia a partir da próxima semana. Mas essa chuva ela não vai durar por muito tempo, porque no decorrer da semana seguinte, entre os dias 13 e 7 de novembro, a chuva já começa a perder intensidade. Então, as pancadas que acontecerem, elas acabam sendo mais rápidas, passageiras no estado da Bahia. Na semana seguinte, a partir do dia 3, chuvas mais fracas e também com baixo volume de água. E aí, comentando um pouco, então, de todo o mês de novembro e todo o mês de dezembro no interior da Bahia, a expectativa ainda será de chuvas irregulares grande parte do mês de novembro. As chuvas, então, ainda não vão se regularizar. Vamos ter, sim, alguns episódios de chuva, mas ainda intercalados com dias de tempo mais seco. Quando a chuva se torna ainda mais frequente e duradoura, é somente a partir
partir do mês de dezembro. Já no decorrer da primeira e segunda semana do mês de dezembro, as instabilidades, então, conseguem se firmar pelo estado da Bahia e, sim, a chuva se torna cada vez mais regular e acaba trazendo um cenário bastante otimista para os produtores da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos. Obrigada, Juliana, por hoje. Até amanhã. Uma boa tarde para você também. E a Sociedade Rural Brasileira recebeu ontem o evento Lideranças Femininas do Agro. E quem esteve por lá foi a nossa colega Sara Kirchhoff, que conversou com a organizadora do evento, Teca Vendramini. Confira. Segundo encontro de lideranças femininas do agronegócio, que aconteceu aqui na Sociedade Rural Brasileira em São Paulo e que aconteceu às vésperas aí do Congresso das Mulheres do Agro. Muita gente reunida aqui, mulheres de todo o Brasil. Quanta troca e quanta união, né, Teca? Verdade, obrigada. Primeiro, obrigado aí vocês, Canal do Boi, de estar aqui comigo hoje. Sempre parceiro, sempre aqui junto da Rural, eu vou lá bastante. Obrigado, um abraço aí para todo mundo do Canal do Boi. E assim, hoje me surpreendeu até. Normalmente é menos mulher, hoje não tinha onde sentar, você viu. E eu acho que o mais bacana, a gente fez um ranking, né? E tinha gente do Rio Grande do Norte, do Maranhão, da Bolívia, foi uma surpresa. Assim, além do Brasil inteiro, mulher de fora do Brasil e todo mundo querendo conversar e você viu e querendo falar, não é? Eu acho que a coisa bacana que acontece aqui dentro da SRB é essa oportunidade que a gente dá das mulheres, as representantes dos grupos falarem, e isso está sendo bem bacana para a gente. E, Teca, claro que a gente está aqui para falar de agro, né? O evento aqui hoje foi para falar sobre isso, o Congresso também vai falar sobre isso. Só que essa troca das mulheres, essa união vai muito além disso e aqui isso ficou muito claro, né? Todo mundo buscando fazer doações, buscando ajudar quem precisa, é um olhar mais carinhoso que a mulher tem, né? Você sabe que isso daí foi uma demanda que eu tive, que eu ia fazer esse segundo encontro das lideranças femininas do agronegócio. E eu me questionei muito, o que eu ia falar com essas mulheres que vêm do Brasil inteiro? E aqui tinham quase 200 mulheres que você viu, então eu precisava de uma coisa que realmente impactasse, que fizesse sentido na vida delas. E aí eu comecei a conversar com vários grupos e vi o que você viu aqui hoje, o trabalho que elas já fazem, os trabalhos que elas desenvolvem nos núcleos, nas cidades, nos estados dela. E eu acho que pelo jeito elas adoraram contar, né? E agora a gente já marcou, isso aqui vai ser itinerante, a gente lançou hoje uma Aliança Nacional das Mulheres do Agronegócio, nós vamos ter uma plataforma dentro da Sociedade Rural Brasileira e meu próximo encontro aí com essas mulheres vai ser em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, na segunda quinzena de março eu vou estar lá. E aí os outros estados já pediram, eu vou continuar andando, é isso aí, vamos juntar mais esse Brasil. Tá certo, Teca. Muito obrigada e parabéns aí por esse belíssimo trabalho. As mulheres muito bem representadas aí no agronegócio. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA. Esta edição do Agricultura BR fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Te desejamos uma boa tarde e confira mais informações às 17h20 aqui no Agricultura BR. E até mais para você.